Uma boa noite a todos. Vamos começar o encontro dessa noite com a leitura do livro Sementes de Felicidade. A fé comove o interior do espírito, toca fundo, transforma, edifica, esclarece. A luz divina e o amor puro, capturados pela fé, removem as impurezas da alma e nela injetam claridades e valores novos. Mesmo com esforço, busque as vibrações espirituais e conscientize-se na santificada energia que está instalada no âmago de você. Transforme-se pela vibração espiritual. Você nunca é o mesmo depois de um contato com Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer por mais um encontro, por mais um dia, pelo momento de agora, que possamos todos tirar o melhor proveito do que vai ser ventilado essa noite, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, que possamos levar conosco todo o aprendizado dessa noite, que as boas vibrações nos acompanhem e nos iluminem durante toda essa nossa semana. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Oferenda, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Edivaldo Franco, na página 191, onde a mentora nos fala a respeito dos pressentimentos. Todos nós conhecemos os ditos pressentimentos pelas notícias que os irmãos de jornada nos trazem acerca de antecipações do futuro incerto, sentidas pela mediunidade que todos possuímos, mas permanecendo difusos e duvidosos quanto aos protagonistas e aos fatos. Então todos nós temos pressentimentos, todos nós temos aspectos ainda desenvolvidos ou ainda a desenvolver a respeito da mediunidade. Então todos nós podemos receber esses alertas, né, esses pressentimentos, essas notícias que nos chegam antecipando situações e circunstâncias. Sempre difuso, sempre duvidoso, né? Mas que são antecipações. Existem pessoas que são mais focadas nisso, existem pessoas que prestam muita atenção. Os pressentimentos todos nós os possuímos. Mas existem pessoas que dão uma atenção extra a esses aspectos. Existem pessoas que em relação a pressentimentos, elas estão muito alertas, elas inclusive buscam, desejam, elas prestam atenção nisso, né? Então são esses irmãos de jornada que nos fazem prestar atenção nessas circunstâncias vividas por eles. Mas todos nós que possuímos mediunidade, todos nós conseguimos ver, sentir, pressentir, mesmo estando encarnados a respeito de coisas materiais, não só coisas abrangentes a respeito das outras pessoas. Qualquer um de nós, analisando uma situação, pode antecipar, pode prever alguma coisa difusa e duvidosa, incerta, né? Inclusive quanto a protagonistas e fatos, mas todos nós podemos antecipar alguma coisa, pressentir alguma coisa, né? Sente-se algo antecipadamente. E todos nós temos essa capacidade, mas alguns dos nossos irmãos de jornada têm isso mais premente. Sabemos que qualquer coisa que se manifeste no universo conhecido fará vibrar planos evolutivos distintos, atingindo, antes que sucedam os fatos, aqueles que serão protagonistas
irradiando em desdobramento e alcançando seres e coisas. Então, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente que presta atenção nesses aspectos da doutrina espírita, nós conseguimos entender que existe uma relação espiritual entre as criaturas. Se existem, por exemplo, situações em que um espírito pode agir sobre um encarnado e exercer sobre ele um domínio, se existe uma relação entre encarnados, onde um pode exercer sobre outro seu domínio, existem então estes planos evolutivos, existem então esses aspectos vibracionais. Nada do que nós fazemos em relação às coisas e às pessoas passa incólume da nossa energia. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente manifesta, nós estamos irradiando uma energia especial dentro de um plano vibratório especial. Quando nós nos preocupamos com alguma coisa, nós fazemos vibrar um plano especial ao nosso derredor. Então a gente precisa cuidar dessas energias, nós precisamos pensar como espíritos. Porque quando todas as coisas materiais se diluírem sob as eras e sobre os tempos, o que sobram são as vibrações. O que sobra são esses planos vibracionais. O que faz a matéria juntar-se e virar uma estrela, virar um planeta? O que faz muitos sóis, muitas estrelas, muitos planetas se juntarem e virarem uma galáxia? Há uma vibração, há uma energia empurrando aquilo ali. E a gente olha a nossa estrela, o nosso Sol, e a gente vê dela somente a luz. Vemos somente a luz que os nossos olhos conseguem captar. Mas nos chegam muito mais a planos de vibração, a cores, a tons, que os nossos olhos não sentem, a nossa pele sente, mas os nossos olhos não. Então nós temos diversos planos vibracionais. E quando a gente manifesta, quando a gente vibra nessas energias, esses planos vibram conosco. Então se a gente vibra num momento de preocupação, tudo que tiver ao nosso redor em termos de preocupação vai somar conosco. Se nós vibrarmos fé, tudo que vibra ao nosso redor em termos de fé vai somar conosco. Se nós vibramos medo, tudo que vibra ao nosso redor na frequência do medo nos atinge. Então, somos atingidos e estamos atingindo esses planos constantemente. Há um plano energético ao nosso derredor. Não é somente a matéria. São os planos vibracionais onde nós estamos inseridos. E se nós projetamos a nossa mente a partir do nosso ponto, do nosso fulcro mental, se nós emanamos os nossos pensamentos em detrimento de alguém, essa pessoa vai receber essas energias. E talvez para ela a energia que ela sinta seja a do pressentimento. Então, se nós vibramos amizade e emanamos esse pensamento para alguém, só existe um alguém que nós conhecemos e que nós vibramos naquele momento. Não existem duas pessoas iguais. Existem muitas pessoas vibrando no mesmo plano, mas somente uma vai ser atingida pelos nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos, quando as nossas energias atingirem essa pessoa, talvez ela lembre de nós como um pressentimento positivo de amizade. O inverso também, se nós vibrarmos para alguém e esse alguém receber de nós as nossas energias em desalinho, ele talvez tenha um pressentimento que ele precisa se proteger, que ele precisa se cuidar. Ele vai receber um pressentimento de que ele precisa prestar atenção em alguma coisa e se elevar em oração
para se proteger. Então, quando nós vibramos em algum aspecto da nossa existência, nós vamos vibrar dentro de um plano distinto que vai atingir tudo aquilo que nós irradiamos. Se alguém dispara ondas mentais em direção de uma pessoa, essas ondas vão atingir o seu alvo todas as vezes. E as faixas vibratórias onde demoramos o nosso pensamento ficarão carregadas dessas informações, que podem ser captadas por essas mentes sensíveis. Então, como já havia dito, se nós vibrarmos amizade, a pessoa vai sentir um pressentimento de amizade, vai entrar em sintonia conosco, porque as pessoas são únicas e nós, as conhecendo, vamos emitir exatamente a frequência que vai atingir aquela pessoa. Da mesma forma, se nós vibrarmos ondas deletérias, essas pessoas também vão sentir isso. E isso vai chegar para ela a conta de pressentimento, né? Ah, lembrei de você. Esse lembrei de você é o pressentimento disparando nesse indivíduo aquela conexão mental que nós realizamos e que emitimos, né? Disparamos essas ondas mentais em direção daquela pessoa. Nós constantemente somos atingidos por ondas mentais vindas de outras pessoas e constantemente estamos emitindo ondas mentais para aqueles que estão em jornada conosco. Quando a gente entra em contato com essa informação, imaginemos num futuro não muito distante, quando todos nós alcançarmos vibrações mais altas, já que estamos agora em um mundo de provas e expiações, fazendo transição para mundo de regeneração, e talvez em algum pouco tempo estaremos muito próximos, muito mais próximos espiritualmente das pessoas. A transição planetária diz mais a respeito da evolução espiritual e da progressão espiritual dos indivíduos do que avanços materiais, né? Nós estaremos mais propensos a esse aspecto espiritual mais desenvolvido, essa para-espiritualidade, né? E imaginemos que as pessoas, nós, todos, teremos uma capacidade muito maior de ler as energias que nos cercam e vamos conseguir ver e sentir muito mais aquilo que as pessoas realizam a nosso respeito. Da mesma forma, todas as pessoas, entrando em contato conosco, vão sentir também como nós estamos espiritualmente. Vão saber exatamente o nosso teor espiritual, o nosso teor evolutivo. E nas esferas superiores, isso se aproxima cada vez mais. Cada vez mais os indivíduos estão próximos e conseguem ler, ouvir os pensamentos das outras pessoas. E saber o que elas pensam, o que elas desejam e o que elas buscam. Então nós estamos caminhando cada vez mais para situações aonde um coletivo se expressa constantemente, aonde nós não conseguiremos de maneira nenhuma elevar os nossos pensamentos sem sermos lidos pelas outras pessoas. Então nós vamos ter que muito mais sermos portadores e desenvolvedores das virtudes que realmente desejamos e possuímos do que podemos imaginar olhando daqui. Verdadeiramente nós vamos ter que nos esforçar para manter dentro de nós aquelas virtudes, aquelas nobrezas, aquelas altivezes necessárias para um espírito poder estar em faixas vibratórias superiores. Não tenho a menor dúvida disso. Já temos a partir de agora laivos dessas circunstâncias quando nós pressentimos alguma coisa ou quando somos nós a dispararmos energias que vão fazer despertar os pressentimentos nas outras pessoas. Todos esses registros podem ser tomados na conta de pressentimentos. Todavia, isso se diferencia de premonição e de telepatia, aproximando-se mais da profecia, por unir em sentimento ou ascensão afetiva aqueles que estão envolvidos. Então, Joana de Ângeles traz para nós
aquilo que a gente imagina sejam sinônimos, na verdade existem diferenciações. Então o pressentimento é diferente de premonir. Ele também é diferente de telepatia, mas ele se aproxima também da profecia. Então o pressentimento está mais para a profecia do que para a premonição e telepatia. E isso porque une sentimentalmente, além da energia, além do pensamento, existem sentimentos envolvidos. Então nós podemos desenvolver, nós podemos disparar esses sentimentos, ou fazermos sentir os nossos pressentimentos em relação às pessoas que estão ao nosso lado, mas também em relação a espíritos mais evoluídos, ascensão afetiva entre aqueles que estão envolvidos. Então, quando somos convocados, ama o teu próximo, como você ama você mesmo. Nós temos que entrar em sintonia conosco mesmo e temos que entrar em sintonia com o outro. Mas o Cristo diz para que nós o façamos utilizando os sentimentos do amor. Porque se o fizermos, o outro vai estar sentindo de nós vibrações de amor. Ao par que se nós manifestarmos em desalinho, em desequilíbrio os nossos sentimentos, se nós não nos amarmos e não nos respeitarmos e não nos cuidarmos, nós realizaremos da mesma forma com o outro. E o outro vai estar sentindo aquilo que vamos estar emanando. E aquilo que nós disparamos contra, invariavelmente volta para nós. As energias que criamos ao nosso derredor e que disparamos dentro dos planos vibratórios em que nos manifestamos, atingem os outros e voltam para nós. Então, se nós criamos um ambiente de desequilíbrio, se nós criamos um ambiente de desalinho, de ressentimentos, esse ambiente é justo que nos cerque. Se nós vibramos paz, se nós vibramos sentimentos bons, se nós vibramos harmonia, se nós vibramos crescimento, é justo que vivamos nesse mundo. É justo que essas emoções nos cerquem. É isso que os espíritos nos fazem sentir. Então, os pressentimentos, eles também podem estar envolvidos em planos vibracionais diferentes. Podemos estar cercando a nossa energia com aquilo que desejamos, seja a manifestação da nossa psicosfera, mas poderemos estar disparando em outros indivíduos sentimentos que não são tão nobres e que cheguem até nós e que choquem com a nossa energia e que vibrem no nosso plano, no plano em que estamos nos manifestando e nos alertem. Algo não está bem, alguém não está bem. A energia que me atingiu, a energia que chegou até mim, não é boa. Então eu sinto isso, eu pressinto esse sentimento. Mais evoluídos estaremos, vamos conseguir ver no outro esses desajustes e esses desalinhos. Então precisamos nos preparar também espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. E é por isso que passamos por esses momentos de transição planetária, para que todos os recôncavos, todos os cantos do nosso espírito seja visitado por algum tremor, por alguma energia que faça com que nós sintamos toda a dimensão da nossa alma, do nosso espírito. É necessário revolver, mexer, é necessário revisitar todos os cantos da nossa alma. Não é possível sejamos espíritos de um mundo de regeneração mais evoluído, mais aprimorado, e guardarmos dentro de nós locais aonde nós não visitamos com o nosso sentimento e com a nossa razão. Locais que, eventualmente, possam ser pontos de desequilíbrio e de desarmonia. Então, pressentir
é estar preparado mediunicamente para entrar em contato com planos espirituais, com planos vibracionais que nos cercam e que fazem parte do mundo em que nos expressamos. Pressentimentos são anúncios de ocorrências futuras. Então nós estamos lendo o futuro com base no presente. Mas esse futuro pode ou não ocorrer. Então, quando nós temos pressentimentos, nós temos como ler que energia é essa. Mas nós temos que ter absoluta certeza que esses pressentimentos, esses anúncios do futuro, podem ou não ocorrer. Então, essa incerteza a respeito dos pressentimentos está de acordo com o nosso viver. Nós não temos como saber exatamente o que irá acontecer. Nós estamos vivendo os acontecimentos enquanto eles ocorrem. Então não tem por que a gente receber um pressentimento e ficar aflito. Porque esses pressentimentos, eles podem ser nítidos, mas eles podem ser também nebulosos, eles podem ser confusos. Nós não temos todas as informações, nós temos fragmentos esmaecidos de um futuro, estabelecendo um intercâmbio entre a fonte geradora e a mente receptiva, que pode se impressionar com a revelação. Então nós não devemos nos impressionar com os pressentimentos. Podem ou não ocorrer. O que é que estamos vendo? Então o pressentimento, o que nós podemos retirar dele, que ele pode ser um bom pressentimento ou um mau pressentimento. Só. Receber dele nítido, saber ele preciso, com todas as letras, com todos os nuances, nós não temos como fazê-lo. Então não nos impressionemos. São energias lançadas dentro de um plano vibracional. Podemos estar naquele plano, podemos não estar. Podemos estar sendo visitados pelos planos diferenciais dos irmãos em evolução que eventualmente nos alcançam. Essa percepção de pressentimento é uma misericórdia divina e tem a finalidade de prevenir e munir os envolvidos com recursos de coragem e resignação para acontecimentos que não podem ser alterados, bem como favorecer a ação daquilo que pode ser modificado. Então, nós podemos estar recebendo pressentimentos e esses pressentimentos podem ser uma ajuda, um auxílio divino. Nós estamos recebendo pressentimentos a respeito de situações que não podem ser mudadas. Então, não pode ser mudado coragem e resignação. Vamos passar por eles. Mas, de repente, esses acontecimentos podem ser mudados. Nós podemos influenciar positivamente naquelas circunstâncias. Então, com os nossos pressentimentos, vamos agir. Vamos resolver? Não. Vamos impedir? Talvez não. Mas vamos poder agir. Pensa que coisa boa a gente não ficar impávido embaixo de alguma coisa. A gente pode agir. Podemos nos precaver. Podemos nos antecipar. Podemos tentar. Então, recebemos do alto uma ajuda para nos resignarmos e termos coragem, ou para podermos agir. Sob qualquer aspecto, é uma coisa boa. Por ser instável em seus cenários, as informações nem sempre são claras. Nem sempre podemos definir com exatidão o que está para suceder. Porém, como cristãos,
podemos entrar em relação com o alto pela oração e receber dali modos de bem proceder. Por que nós não temos clareza? Por que é instável? Porque nós estamos falando acerca de pressentimentos, e esses pressentimentos dizem das outras pessoas. Não imaginemos que se estamos recebendo pressentimentos, esses pressentimentos dizem a respeito de coisas materiais. Os pressentimentos, eles são do indivíduo para outro indivíduo. São as pessoas que trocam informações. Não é claro porque as pessoas possuem livre-arbítrio. As pessoas podem, num último momento, não fazerem ou fazerem. É o livre-arbítrio. Então essas informações não são claras porque dizem respeito a outros indivíduos. E os outros indivíduos têm livre poder de agir. Quando nós entramos em contato com esses pressentimentos, estamos recebendo pressentimentos de outras pessoas. E as pessoas podem agir, e por isso nós não temos informações claras nem exatas. Mas uma vez que nós estamos entrando em contato com esses pressentimentos, e esses pressentimentos dizem a respeito das outras pessoas, nós podemos nos voltar, nos cercar, nos fortalecer em oração. Nos ligando com o alto, nos ligando com o bem, nos ligando com Deus, por oração. Nós estamos nos elevando nos planos vibratórios. Saímos das interações humanas e materiais e nos colocamos em uma ascensão. Vamos a planos espirituais mais elevados. Não tem como a gente fazer uma oração e buscar a Deus e ficar onde a gente está. Geralmente a gente faz um estado alterado de consciência para melhor. Vamos a planos superiores, buscamos espíritos superiores, buscamos inspirações superiores. Buscamos ajuda do alto. E se o fazemos bem, não há dúvida de que vamos receber aquilo que estamos buscando, que vamos encontrar aquilo que desejamos. Não duvidemos disso. A oração sempre vai nos elevar a planos superiores, quando buscamos planos superiores. Porque nós podemos fazer orações também para coisas ruins, nos ligando a vibrações ruins, a planos inferiores de vibração. Vamos rezar para Deus, vamos nos dirigir a Jesus e vamos pedir auxílio aos bons espíritos. Fazendo isso, estaremos nos elevando, e se nos elevamos, não há como voltar de lá em desequilíbrio, em desarmonia ou sem aquilo que realmente precisamos. Se as coisas não podem ser mais clareadas, os mentores irão amparar aqueles que buscam amparo, inspirando soluções, caminhos e ajuda por meio de outras inspirações que em outras circunstâncias não ocorreriam. Então, quando a gente encontra essas situações, buscamos a ajuda do alto, recebemos outras inspirações, recebemos outras premonições, outros pressentimentos, às vezes até de como agir, de como proceder, de como se posicionar. Então, se nós não podemos ser mais clareados a respeito da circunstância, somos mais orientados. E o alto, os bons espíritos, eles nos aguardam. Os espíritos superiores, eles esperam. Eles desejam que nós os busquemos. Eles desejam que nós vamos até eles e digamos: estamos precisando de ajuda, buscamos orientação. Pelas minhas inspirações eu sei como devo agir, mas eu gostaria de receber mais orientações.
eles nos aguardam, eles não vão atropelar o nosso livre-arbítrio. Eles nos esperam, eles aguardam o momento propício para agir e nos orientar. Então nós precisamos fazer esse movimento, precisamos sair de nós. Nós não vamos a lugar nenhum se não formos com o Cristo. Ele disse isso. Nós temos o recurso e o recurso é para ser usado. Nós precisamos ter os nossos pressentimentos e precisamos buscar o alto em auxílio. Nós temos o recurso e precisamos utilizá-lo. E se nós não o fizermos, ele vai ficar obsoleto, vai passar o momento. Vai acontecer outras circunstâncias e nós vamos ficar assoberbados quando já poderíamos estar recebendo inspirações, melhores inspirações acerca de como agir. O apóstolo Paulo teve pressentimento do que esperava, do que o esperava, mas ele se tornou uma carta viva do Evangelho. Os discípulos, vendo o sofrimento do mestre, pressentiam a hora, mas não recuavam. Estevão, quando confrontado por Saulo, pressentiu as dores que experimentaria. Então todos eles tiveram pressentimentos. E eles tiveram pressentimentos de horas graves. Mas esse pressentimento da hora grave fez com que todos eles se fortalecessem. Fez com que todos eles soubessem o que os aguardava. Sabendo que estavam cercados muitas vezes por inimigos, por pessoas de difícil trato, por culturas e por circunstâncias que não podiam superar, mas eles se mantiveram firmes. O fato deles ter sentido, deles terem manifestado o pressentimento, deles terem se fortalecido na oração, não tirou deles o confronto. Mas eles entraram no confronto fortalecidos. Eles sabiam que por trás daqueles acontecimentos haviam energias poderosas agindo e que essas energias cairiam sobre eles. Mas eles tinham um objetivo maior, eles tinham um horizonte diferenciado que fazia com que eles conseguissem superar aqueles momentos. E a cada recrudescimento, novo apelo ao alto em oração. Quando pressentimos alguma coisa que se mostre afligente, atentemos aos avisos, mas não entremos em pânico, nem permitamos que o sofrimento tome nosso espírito. Antes, convoquemos a paz que deflui da prece, aguentando firme. Então, o pressentimento é como se estivéssemos navegando em uma tempestade e estivéssemos absorvidos pelas nossas tarefas de marujo, amarrando as cordas, recolhendo as velas, fechando as escotilhas, travando as portas para que não batam, para que não machuquem, prendendo a carga. Estamos distraídos com os nossos afazeres. E no meio daquela tempestade, de repente, ouvimos a voz do capitão. Onda! Continuamos amarrando a corda. Continuamos puxando a vela. Mas, sabendo de onde o vento vem, esperemos que uma onda, que um vagalhão, que um soco de água vai nos atingir, porque fomos alertados. Então estamos ali trabalhando, estamos molhados, estamos aflitos, e ainda vem uma onda. Mas nós fomos alertados, nós tivemos um pressentimento. Vamos nos agarrar, vamos dar as costas ao vento, porque daí a água não vai entrar pelas nossas narinas. Vamos segurar firme, porque talvez sejamos jogados para fora do barco. Mas fomos alertados. Melhor do que estarmos em nossos afazeres e nada nos alertar que a onda vem vindo e vai bater em nós.
Então, se nós temos esse pressentimento daquilo que nos aflige, é um aviso. Mas se você está no navio e você está fazendo os teus afazeres de marujo, entrar em pânico, entrar em sofrimento vai resolver alguma coisa? Vai sim agravar a situação. Então, pânico diante de um pressentimento não resolve. Sofrimento antecipado por uma coisa que talvez não aconteça também não é produtivo. Mas estamos trabalhando e, se fizermos direitinho, vamos superar aquela tempestade, vamos voltar a navegar em mares calmos. Convoquemos a paz. E a paz, ela está numa fonte. Se nós formos na fonte da fé, se nós formos na fonte da prece, teremos paz. A tempestade passa. Os nossos trabalhos como marujo dentro do navio nunca acabam. Nós estamos sempre trabalhando, mas com paz, que deflui da prece. E vamos aguentando. Mundo de provas e expiações em momento de transição planetária, vocês, nós, esperávamos o quê? E se nós já estivéssemos evoluídos, se nós já estivéssemos firmes dentro de nós mesmos a respeito dos nossos processos de espíritos amadurecidos, talvez não precisássemos estar aqui agora, nesse momento. Mas se o estamos, é que há coisas em nós que precisam ser fortalecidas, que precisam ser desenvolvidas. Existem recursos dentro de nós que estão adormecidos e que precisam ser despertados e que nós precisamos desenvolver e não o faremos sozinhos. Temos ajuda e recebemos também os alertas para que nós possamos vencer. Na dúvida acerca dos fatos, ore. Na certeza de uma definição, ore. Em qualquer outra situação, ore também. Entre fazer ou não fazer o bem, façamos. Diante de um dissabor, examinemos a realidade e vamos agir tendo em vista o bem geral. Então, se nós nos cercarmos de oração, estaremos constantemente nos projetando para círculos superiores de vibração, desejosos de estar lá. Vamos receber de lá as energias do bem, do fortalecimento, e vamos gostar dessas energias, vamos nos identificar com ela, vamos fazer um esforço maior por estarmos ali. Quando formos visitados pelos dissabores, Joana de Ângeles diz assim: examinemos a realidade. Tem muito mais por trás dessa expressão, examinar a realidade. O que nos cerca? Às vezes nós recebemos pressentimentos, mas às vezes nós recebemos alertas nítidos. A realidade que nos cerca também nos chama ao despertar. Mas, às vezes a gente não fica com medo. A realidade, às vezes, ela parece que ela é demasiadamente grande, demasiadamente rude. A realidade parece dolorosa para nós, mas a ilusão é dolorosa. Se nós estivermos diante da realidade, aquilo que está nos acontecendo é o que nos alcança, é o que precisamos, é aonde estamos. Examinar a realidade pode nos trazer um pouco de medo, de ansiedade diante dela, mas a realidade, a verdade é sempre melhor do que os dissabores da ilusão que nós criamos para a nossa própria vida.
Então, examinar a realidade, o dissabor é um convite para examinarmos a realidade. E quando a gente faz isso, a gente precisa agir. Porque se nós estamos vivendo processos ilusórios, nós vamos estar agindo de maneira ilusória. Mas quando nós abordamos pela realidade, nós vamos agir na realidade. Não é perda de tempo. Mas esse agir na realidade é tendo em vista o bem geral. Porque o bem, se eu vou trabalhar no bem, se eu vou agir no bem, ele é bom para mim e ele é bom para o outro. Porque o outro também precisa da realidade. Mas se um indivíduo age na realidade e o outro age em processos ilusórios, os planos vibracionais são diferentes. E nós precisamos agir com vistas ao bem geral. Porque se ele é bom para mim, ele é bom para o outro. E se é bom para o outro, é bom para mim. Então, examinar a realidade e agir no bem, observando todos esses alertas, esses pressentimentos, essas orientações que chegam até nós por conta da misericórdia divina que quer da nossa parte um engajamento para o bem, para o trabalho, para a evolução e para o crescimento. Então, os pressentimentos para nós, que somos espíritos, ele faz parte da nossa mediunidade, mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Pode ou não acontecer, e da nossa parte sempre vai ser para o bem. Se temos certezas, vamos rezar. Se temos dúvidas, vamos rezar. Buscando das esferas superiores as boas orientações para que nós vençamos os momentos e as dificuldades. Joana de Ângeles aborda esse assunto. Ele é muito importante dentro da nossa doutrina espírita, porque muitas vezes a gente imagina que os pressentimentos são coisas grandiosas e que nós estamos sendo advertidos pelo alto, que nós somos algum tipo de missionário, quando na verdade nós somos médiuns e precisamos desenvolver esses nossos potenciais e somos alertados pelo alto para que tenhamos cuidado, para que tenhamos bom proceder diante dessas realidades. Elevemos o nosso pensamento para Deus, buscamos também a Jesus e aos mentores espirituais, agradecendo por todos os alertas, por todos os auxílios e orientações que chegam até nós, que nós utilizemos cada uma dessas informações para a promoção do bem e para a busca da realidade e do despertamento do nosso espírito. Que sejamos sempre orientados pelo bem e que tenhamos a consciência de buscar os planos superiores em oração, como estamos fazendo agora, para receber de lá sempre a energia positiva, sempre o caminho orientador para o alto e sempre o bem geral que satisfaz tanto a nós quanto aos nossos irmãos. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco e que ele seja a luz do nosso horizonte. Que assim seja.